A vida não é conto de fadas e nem tudo é lindo e perfeito, não. A vida real não é justa e muitas vezes não faz sentido nenhum. Mas o que eu sei é que o que ela quer da gente é coragem. O problema é que nem sempre nós conseguimos ter essa coragem. Por muito tempo eu procurei o cara certo para minha vida. Eu tinha aquilo que chamam de dedo podre, sabe? Eu vivia me apaixonando por homens que não valiam nada. Até agredida eu cheguei a ser por um namorado. Mas tudo mudou quando eu conheci o Fernando. Ele era um homem maravilhoso, amoroso, carinhoso, que conquistou não só a mim, mas a todos os meus amigos e a minha família também. O Fê, por exemplo, ele virou o melhor amigo do meu irmão. E também passou a ser tratado como um filho pelos meus pais. Sabe daquelas pessoas prestativas que mesmo sem ganhar nada em troca, vive ajudando, fazendo favor para um aqui e para outro ali? Então, era ele. Eu até dizia que ele era bobo e bonzinho demais. Mas essa era a essência do Fernando. E para falar a verdade, eu sempre admirei demais. Era tudo perfeito. Eu sei que eu comecei a minha história justamente falando que na vida real nada é perfeito, mas aquele namoro era assim. Eu nunca tinha sido tratada daquele jeito. Ele fazia com que eu me sentisse uma princesa. Princesa não. Uma rainha. E assim foi por mais de 2 anos. Até que a gente começou a fazer planos para o nosso casamento. O que você acha da gente casar na praia, hein? Quê? Não é legal? É todo mundo à vontade, um pôr do sol. Tá, parece legal. Mesmo? Você não parece muito animada com a ideia, não. Não, eu tô sim, claro que eu tô. Olha, se você preferir também uma coisa mais tradicional, na igreja, tudo certinho, por mim também tá tudo certo, viu, Lê? Foi aí que eu percebi que alguma coisa tinha começado a desandar pra mim. Eu não sabia explicar o que era e nem porquê, mas talvez fosse o medo do casamento, talvez fosse isso. Era uma coisa muito séria, muito definitiva, né? Eu amava o Fernando, sim, amava demais. E olha, meu Deus, eu me odiava por não conseguir estar feliz nesse momento. Tantas mulheres gostariam de estar no meu lugar, ter um noivo bom como ele. E eu, que tinha absolutamente tudo isso, não conseguia me sentir feliz. Amor tinha, sim. Mas paixão, aquele fogo todo, aquela emoção, tudo isso tinha acabado. Eu não queria me casar com alguém que não despertasse tudo isso em mim. Eu não queria ser como aqueles casais que a gente vê por aí, que não são completamente loucos, sabe, um pelo outro. Eu não queria cair na rotina. Não queria cair nessa rotina antes mesmo de começar uma. Dá pra me entender? Será que eu tô conseguindo me explicar direito? Ele era um cara sensacional e que não merecia sofrer. Mas eu não sabia como dizer pra ele que tinha alguma coisa acontecendo. Ele não merecia sofrer. E por isso, eu só ia empurrando com a barriga. Eu estava tão confusa, com tanto medo de tomar qualquer atitude, de me arrepender depois. Ao mesmo tempo que eu ia me sentindo cada vez mais pressionada com o negócio do casamento, eu tinha medo de terminar. Tinha medo de me dar conta de que eu tinha feito uma burrada. Foi sim uma fase bem ruim, de muita angústia para mim. E como parece que tudo sempre conspira para que a gente seja testado mesmo, foi bem nessa época que eu conheci alguém. Não é bem que eu tenha conhecido à toa, né? Eu tava um dia nas redes sociais e eu acabei curtindo a foto de um cara que eu vi e que eu achei bonito. Aí ele veio, retribuiu aquela curtida também, curtindo as minhas fotos, e quando eu vi, a gente já estava até conversando. Eu sei o que você tá pensando, eu já sei. Que eu procurei, né? Tá, talvez tenha sido, mas não foi de propósito, foi meio sem querer mesmo. E é sério. E aí, essa conversa acabou ficando cada vez mais longa, e aí a gente combinou, sabe, de se encontrar, e eu juro, eu nunca tinha traído o Fernando, nunca.
Mas eu estava numa fase tão difícil, tão conturbada. Eu achei até que isso poderia me dar alguma luz, sabe? Me dar respostas que eu estava de repente procurando. Eu amava o meu noivo, mas há meses eu não me sentia como eu me senti com ele naqueles momentos. Eu me senti mulher, me senti desejada de verdade. E foi muito intenso, foi tão intenso que eu nem consegui me arrepender, sabe? Foi bom demais pra eu me arrepender, entendeu? Eu achei que ia ser só uma coisa de um dia, mas eu acabei meio que me apaixonando por essa pessoa e por isso nós acabamos nos encontrando várias e várias vezes. Leandra, você tá bem? Eu não tô. Porque eu tô te achando tão estranha nos últimos dias. Tô normal, Não tá, não. Você nem quis ver as coisas do buffet do casamento. Parece tão desanimada. Ai, mas eu confio tanto no seu gosto, amor. Fê, pode escolher tudo que você quiser. Mas eu não quero escolher tudo. É o nosso casamento. Nosso. Não é só meu. Você tem que participar. Ele estava percebendo que eu estava distante. Não tinha como não perceber também, né? Eu passei a me sentir muito mal, muito culpada com tudo que estava fazendo. Mas era mais forte do que eu, sabe? Eu tinha medo de terminar tudo e pôr a perder um relacionamento com um cara tão legal. Mas aí, por outro lado, eu tava meio que apaixonada pelo outro também. E aí? Como é que se resolve uma coisa dessas? Era a minha vida, era o meu futuro que estava em jogo, era uma decisão séria. E eu não me sentia preparada para tomar essa decisão. Eu sabia que era errado. Mas eu tinha que pensar em mim, né? Eu tinha que pensar em mim também. Então eu levei mais algumas semanas. Eu acabei me encontrando com outras vezes também. Mas cada dia que eu via o Leandro, eu olhava para ele e eu via que ele estava mais tristinho. E a minha consciência começou a pesar. Eu não sou uma mulher ruim, eu tenho um coração bom. E eu vi que eu não podia continuar vivendo dessa forma. Eu tinha que pelo menos abrir o jogo com ele. Mesmo que eu ainda estivesse em dúvida e sabendo que quando ele descobrisse, poderia terminar tudo para sempre. Eu criei coragem para falar com ele. E possivelmente, lógico, arcar com todas essas consequências, né? A verdade é que eu estava tão arrependida de ter deixado chegar tão longe essa história, essa mentira toda. Mas eu teria feito tudo outra vez, sabia? Teria mesmo. Eu gostava dos dois. Era como se eles se completassem, sabe? E o que eu podia fazer com isso? Conversar? Qual é o assunto? O que você quer falar? Conversar sobre o quê? Fer, eu preciso conversar. Tem coisas que eu preciso te falar. Eu não quero ouvir. Para, não quero ouvir nada. Você não tá entendendo. Fernando, por favor, é sério. Eu preciso falar com você. Você não tá entendendo? Eu não quero saber, eu não quero ouvir você falar nada. Leandra, olha aqui. Você desistiu de casar? Eu só preciso saber isso. Você não me ama mais? Claro que eu te amo, pelo amor de Deus. Eu não desisti de casar mais. Então não tem mais. Todo o resto eu não quero saber. A gente vai se casar daqui a 3 meses e pra mim tá tudo bem. Pra mim, é só isso que importa. Ele sabia. Ele sabia, claro que ele sabia. Só eu pra ser trouxa o suficiente e achar que eu tava conseguindo enganar o Fernando aquele tempo todo. Era óbvio que ele sabia. Mas ele não queria saber, entende? E eu entendi tudo. Eu não podia falar nada porque pra ele era mais fácil fingir que não sabia de nada. Ele não queria que eu falasse porque aí seria ter uma confirmação e ele não queria, ele simplesmente não queria. Fernando estava claramente fechando os olhos para tudo. O Fernando estava aceitando tudo. Se eu amava ele e ia me casar com ele, o resto não importava, entendeu? Foi exatamente isso que ele falou. Me deixou tão impressionada. Ele sabe que eu tenho outro e ele aceitou isso. Meu casamento tá chegando e eu cada vez me convenço mais de que sim. Sim, eu quero me casar com o Fernando. Mas eu também não quero me desfazer do meu caso. Afinal, se o meu noivo sabe,
e aceitou isso, por que eu deveria terminar? Pelo menos agora, a minha consciência tá limpa e em paz.